Boa noite, queridos amigos, sejam todos bem-vindos. Boa noite, Carol, seja bem-vinda. Sejam todos bem-vindos para mais um. Boa noite, aprendizes L. Vitor. Boa noite, Maria da Conceição. Sejam bem-vindos. Enquanto vocês vão chegando, eu vou fixar o comentário. João Carlos, boa noite. Vamos fixar aqui o comentário. E aqui nós vamos fixar o comentário. Opa, agora deu. Certinho. Vamos mandar os aviõezinhos então para os nossos amigos que normalmente nos acompanham. E enquanto isso, hoje nós temos Na verdade é o seguinte, né? Surgiu de última hora da gente estar convidando o Vitor, que é meu filho. Por acaso, né? Aliás, não existe acaso. A gente sempre brinca com essas questões, que não existe acaso. O acaso não existe. São circunstâncias da espiritualidade fazendo a gente encontrar aqueles caminhos que são importantes para a gente seguir. Então, Marquinho, boa noite, seja bem-vindo. Babi já chegou, boa noite. O pessoal está entrando e eu não estou acompanhando. Boa noite, Martiele, seja bem-vindo. Boa noite, Teia, querida, seja bem-vinda. Vamos. Então, gente, eu estava fazendo o seguinte, eu estava para trazer o Vitor nessa live, porque hoje é aniversário do Vitor, mas não vai dar certo dele ter vindo, e aí eu vou estar trazendo o meu amigo, que talvez vocês conheçam. Deixa eu achar aqui como que eu vou chamar ele aqui. Espera aí, aqui, acho que está aqui. Onde está? Trazer meu amigo aqui. Cadê ele? Opa! Aqui. Vamos ver se está certo. Eu acho que não. De repente deu algum erro aqui. Espera um pouquinho. Vamos cancelar essa chamada aqui. Vamos trazer meu outro convidado aqui. Acho que eu fiquei perdido aqui. Me perdi. Acho que está aqui. Boa noite, Tatiana. Seja bem-vinda. Quanto tempo? E aí, gente? Eu ia trazer o Vitor, mas eu acabei trazendo Francisco de Assis. Seja bem-vindo, Francisco de Assis. Fala, aprendizes! Tudo bom com vocês? O pai que falou de fazer essa entrada dramática. Tudo bom aí, pessoal? Como vocês estão? Uma alegria estar aqui participando de mais essa live, tirando aqui o manto de lado de Francisco. E para quem está perguntando o que aconteceu, bora lá procurar no canal do Aprendizes do Evangelho, procurar as histórias de Francisco de Assis, episódio 18, o Cântico das Criaturas. E vocês vão entender o que aconteceu aqui com o meu cabelo. O Cântico das Criaturas. E por que eu te chamei de Francisco de Assis? Conta pra gente aí quem é você, né? Além de você ser meu filho, né? Que na verdade eu não sou mais, você não é mais meu filho, né? Agora eu sou o pai do Vitor, né? Essa que é a realidade que a gente vai mudando. Para explicar da parte da série. Isso, conta pra gente aí. Então, vamos aproveitar então, né? Porque aproveitar e contar a história aí um pouco de... Lá atrás eu recebi um livro que contava algumas histórias de Francisco de Assis. E eu não lembro exatamente como que começou a ideia de fazer ensinação de algumas passagens. Eu lembro que foi alguma coisa vinculada, acho que o primeiro vídeo foi sobre as ervas daninhas. Eu sempre brincava quando meu pai ia arrancar as ervas daninhas do jardim. Um trecho desse livro que contava que Francisco falava para não arrancar todas as ervas daninhas, porque elas também tinham um papel na criação, então para deixar um lugar no jardim para elas. E daí com essa história resolveu fazer a graça de fazer um vídeo, montamos toda a coisa lá e daí surgiu um vídeo atrás do outro e o negócio acabou engrenando, virou uma série. Teve a primeira temporada, estamos na segunda temporada das histórias de Francisco. E daí eu tinha aproveitado, né, tinha falado assim que, aproveitando a situação, que eu estava no período de vestibular e tudo mais, eu falei, não, se eu passar agora no vestibular, vai ter que raspar a cabeça, a gente aproveita, já corta aqui o meinho antes e faz um vídeo de Francisco de Assis. Mas não foi aquela assim, uma promessa, tipo, se eu passar no vestibular eu vou fazer. Não, é do unir o útil ao agradável. Então, não passei, mas mesmo assim fiz o vídeo.
Então, fiz o vídeo, tirei só essa partezinha aqui do cabelo primeiro. Quem quiser ver como que ficou o corte franciscano, dá uma olhada no vídeo, lá no canal do Aprendizes do Evangelho, as histórias de Francisco de Assis, número 18, o Cântico das Criaturas, e daí, é claro, para depois a gente arrumar ali o corte, o penteado, e tiramos aqui o resto depois, né? Para não ficar daquele jeito que não é, digamos assim, um penteado que combina muito com o nosso século XXI aqui, embora tenha sido sensacional poder fazer essa encenação com uma roupa que lembrava da época e com um corte da coisa. Para mim é sensacional, né? Mas aí voltei agora aqui pro meu estilo, né? O estilo Vitor, que ali eu olhava, não é Vitor, ali é Francisco, agora é Vitor daqui de novo. Então, a Babi está perguntando se está fazendo 18 anos. E a Rebeca é a mãe o Apolo, está aqui também com a gente. E além de Morgana, um monte de amigos queridos que estão aqui sempre com a gente. Passaram meio rapidamente aqui. João Carlos contando o Espiritismo. Carol, que eu já cumprimentei. A Rô, nossa querida amiga do Encontro Espírita. A Martiele. A Lavínia está aí também. Falando aniversário de Visual Novo. A minha prima Carla também está aí presente, acabou de entrar, seja bem-vinda, Carla. Legal. Mas te perguntaram, né, se é 18 anos... Vamos mostrar a camiseta aí, Vitor. Vamos mostrar a camiseta, então, vai. Aqui, ó. Fala, aprendizes! É isso aí. É isso aí. Mas só já aproveitando só para responder, que falaram, né, você estava fazendo 18 anos, não, estamos fazendo 20 aqui, 2 décadas já nas costas. Então, que legal, né? O Apolo já está dormindo, ele viu o vídeo do cântico também, a Rebeca está dizendo aqui. Que legal. E a gente, então, como hoje é aniversário do Vitor, e eu fiquei inspirado, viu, Rebeca, de fazer essa live aqui com o Vitor, por conta justamente da live do Apolo de ontem, né? Ficou muito legal, foi muito emocionante. E eu falei para a Teia, nossa querida amiga, que inclusive é dirigente da mocidade deles, lá da Procuradoria do Bem, eu tinha 2 surpresas. Eu vou passar a primeira surpresa, então, agora pro Vitor, tá? Uma primeira surpresa antes da gente começar a fazer o estudo, na verdade, né? Um momentinho que nós vamos pôr aqui uma surpresa aqui pro Vitor, que ele não sabe. Parabéns, parabéns, saúde, felicidade, que tu colhas todo dia, paz e alegria na lavoura da amizade, que tu colhas todo dia, paz e alegria na lavoura da amizade. Então essa era uma surpresa. O Vitor, quando tinha mais ou menos uns 5 anos, se não me engano, a gente acabou indo para o Rio Grande do Sul e a gente conheceu essa música, né, o que é o Parabéns Gaúcho, que eles cantam. Até eu mandei para a Rebeca também, para ela mandar pro Apolo, né? E aí foi muito interessante. E o Vitor cantando assim, a gente pedia para ele cantar, ele não tinha ido junto com a gente, mas ele aprendeu a cantar, e cada vez que a gente pedia para ele cantar essa música. E era o Vitor com 5, 6 anos, mais ou menos, não lembro quantos anos que ele tinha. Todo aniversário, Vitor, canta o Parabéns Gaúcho! Vitor, canta o Parabéns Gaúcho! Nossa, mas ele é muito bonito, né? Que ele também usa aquela referência, né? Que o patrão velho te conceda muitas e muitas invernadas na existência, alguma coisa assim. Boa noite, Elizabeth, seja bem-vinda. Então, essa é uma surpresa. Agora, de surpresa, nós vamos dar sequência ao nosso estudo, primeiramente, né? E aí, depois, mais para frente, se der certo, aí até vai descobrir a outra surpresa. Eu não vou falar nada, ela queria saber que era a surpresa. Mas surpresa, vou falar para ela. Né? Para quem que é a surpresa? Estraga a surpresa. Tem 2 surpresas para você. Uma já foi essa. Tá? Ai, meu Deus. Então, amigos, fique tranquilo. Ó, o pessoal está todo dando os parabéns para você. O pessoal até colocou aí, olha a cara de preocupado do Vitor. Né? A pessoa falou surpresa, ai meu Deus, que lá vem. Faz parte, né? Quem sabe faz ao vivo, derruba celular, viu? Rebeca, cai a internet, isso acontece, viu? Fique tranquila que faz parte
Ó, a gente está aqui para isso, né? A gente está vivendo e aprendendo. Aqui ninguém é especialista, nós somos todos aprendizes, né? Como o Vitor falou. O nosso querido Jorge está aí também, dando os parabéns para você. Obrigado, gente, pessoal. Aproveitar para começar a agradecer, então, a todo mundo que estava desejando parabéns. Agradeço muito de coração. Desejo todas as felicidades que estão mandando para mim. Desejo em dobro para cada um de vocês. Deus abençoe todos nós aqui nesse período, em toda essa época. Que o amor vibre mais forte nos nossos corações de novo. A Morgana está dizendo que o filho dela tem 23 anos. A Morgana é de Bebedouro. Olha só. Uma cidade bem atuante lá em Bebedouro, né, Vitor? Uhum. Gente, então, olha que coisa interessante. Eu falo que as coisas não caem por acaso. Depois que eu tinha convidado o Vitor... Oi, Alessandro, seja bem-vindo, querido. Essa aí é a mãe do Vitor, lá do Coração de Luz. Deixa eu ver o nome dela aqui, que eu esqueci o nome dela. Aqui, deixa eu ver aqui. Esqueci o nome dela. Me desculpe, perdi mesmo. Estava anotado aqui, perdi seu nome, mas não tem problema. Seja bem-vinda. Flavinha, seja bem-vinda. Aí, Flavinha, você queria saber que jeito que ele ia aparecer? Apareceu assim, ó. Você perdeu o começo da live e depois você vê. Raspadinho. Então, gente, eu falo assim, o Vitor fez esse vídeo de Francisco, e aí, com essa situação toda, eu falei, vou convidar, então, o Vitor para fazer uma live, que eu me inspirei na live do Apolo de ontem, e, de repente, a gente fala nada por acaso. E a mensagem de hoje intitula-se Súplica. Eu falei, nossa, depois que eu estive lendo a mensagem, falei, tem muito a ver com Francisco de Assis. Rosângela, seja bem-vinda, Rosângela. Maria da Conceição também está dizendo parabéns para você. Então, quando eu vi essa mensagem, súplica, eu falei, depois que eu tinha chamado o Vitor, depois que eu já tinha feito o vídeo de Francisco, falei, nossa, o que aconteceu, né? O Betinho e o Quindim, eles foram na live do Apolo, né? O Betinho tá lá no home office agora. Agora o Betinho tá trabalhando lá, ele tá hiper ocupado hoje, tadinho dele. Então eu falei, olha, a súplica e essa mensagem tem muito a ver com a questão de Francisco, né? O trabalho de Francisco. Eu vou fazer a leitura e o Vitor vai fazendo os comentários de acordo com o que eu vou fazendo. Vitor, eu sempre falo assim que o título de uma mensagem, seja de um livro, tem muito a ver com a história em si. Porque ninguém dá um título de uma mensagem, de um livro, por acaso. Ele pensou, e aqui, o que a gente pensa quando a gente fala em súplica? Olha, interessante que eu estava relendo agora a mensagem, enquanto você já mencionou do título, já para puxar esse paralelo. É curioso que, normalmente, quando a gente pensa em súplica, né, em pedido, a gente pedindo alguma coisa, nós imaginamos que aquele que pede é o necessitado. Ou está pedindo em nome de alguém que esteja necessitado. Então, normalmente a gente supõe que quando nós estamos fazendo um pedido, por exemplo, me ajude em tal situação, eu estou fazendo esse pedido porque eu necessito de sua ajuda. E é bem interessante porque quando a gente... Essa aqui é um título bem curtinho, uma única palavra, em que nos traz uma primeira linha de relação em mente, mas que ao longo do texto nós vamos ver que essa súplica é um tanto quanto contrária. Não sei se você já quer que eu já dou uma pincelada nisso, ou se falo mais pra frente, como você prefere. Não, você pode falar mais para frente. Agora a gente vai fazer a leitura, né? Beleza. A Jade acabou de entrar. A Jade estava lá no home office lá também, com a Carol e com o Betinho. Então, só para colocar sem entrar na frente, o que é interessante aqui é que a gente, quando ouve a palavra súplica, nos vem uma ideia em mente e que a gente vai ver que ao longo dessa história, o conceito de súplica, o conceito de quem pede, de quem entrega, o conceito de quem é o necessitado vai ser um pouquinho abalado no nosso íntimo. A gente vai fazer a gente questionar quem que é o verdadeiro necessitado na história. A gente fala disso. Ô, Vitor, nós estamos chegando agora quem chegou além da Jade, a Julinha e o Betinho. Eu tô vendo. Chegaram aí junto com a gente.
Não, não tô vendo o negócio, deu um probleminha aqui no meu... Deixa eu ver se deu certo. Acho que deu um probleminha aqui, tá meio enrolado aqui. O que é que ela falou? Oi, Vitor, parabéns! Parabéns, Thiago! Olá! Olá! Oi, Vitor, parabéns. Eu, Paçoca, né, Paçoca? Oi, Vitor, muito obrigado, muito obrigado. Seu cabelo tá lindo! É, Fiquei sabendo cabelo. Eu tô louco pelo bolo de sorvete! Maravilhoso! Bolo de sorvete. Eu quero! Paçoca, eu já falei pra você não ficar pedindo bolo nas lives dos outros. Não pode pedir? Não, não pode pedir na live dos outros. Ah, é porque eu ouvi falar do bolo. Eu vim aqui cantar parabéns pra você, Vitor. Oi, gente! Oi, Paçoca! Seja bem-vindo! Oi, tudo bem? Eu vim aqui pra poder cantar Tudo parabéns. bem. Eu quero bolo. Bolo maravilhoso de sorvete. É aquela música. O Paçoca, Parabéns pra ele é um você, cara parabéns pra maravilhoso. você, pra comer. Pois é, o Paçoca que é viciado em bolo. Entra nos aniversários dos outros pedindo bolo, que é uma beleza. Nem parece que eu dou educação, né, Paçoca? Mas então, a gente veio desejar feliz aniversário pra você. O Paçoca vai cantar parabéns. Ele é super afinado, tá? Tipo The Voice. Então, vai ser maravilhoso aqui pra você. É um parabéns de todo o coração, né, Paçoca? É isso aí. Pode cantar? Tio Aloysio que vai dizer. Pode. Então, Pode cantar. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida. Uhul! Parabéns, Vitor. Paçoca arrasou, né, Paçoca? Eu mando muito bem. Pode virar a cadeira agora. O pessoal aqui, parabéns, Vitor. Olha, brincadeiras à parte do Paçoca aqui pra você. Feliz aniversário, né? Que Deus te abençoe, que você continue desenvolvendo um trabalho lindo, né? Que esse paizão maravilhoso que se tornou pai de todos nós. Que Deus abençoe cada vez mais a sua vida e dê muitas alegrias, tá bom? Muito obrigado. Vamos cantar um parabéns Betinho. agora. Vamos cantar um parabéns agora pra ele, assim, sem afinação do Paçoca, né, Paçoca? Por quê? Meu parabéns é tá ignorando meu parabéns. Que coisa. Então vamos lá? Parabéns pra você, Parabéns pra você. querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns, Vitor. É isso aí, gente. Ó, parabéns. Vou acompanhar agora o bate-papo de vocês com o Paçoca aqui do lado. E se eu tirar, porque senão o Paçoca vai ficar aqui perturbando, querendo bolo, né, Paçoca? Eu quero bolo. Eu só durmo agora se tiver o bolo. Pode plasmar o bolo pra mim, Vitor. Então é isso, gente. Tchau. Tchau, tio Aloysio. Tchau, Obrigado, gente. Betinho. Beijo no coração, querido. Tchau, Paçoca. Essa era a sua segunda surpresa. Ai, meu Deus. O Betinho gentilmente não deu para vir de Dr. Quindim, porque ele estava no home office, né? Leva 30 minutos para se preparar, mas ele falou que o Paçoca vinha e pôde cantar os parabéns para você. O Paçoca deu show ontem lá no aniversário do Apolo, então eu falei, poxa, vamos falar com o Betinho, né? O pessoal tinha até falado, convido o Paçoca e o Dr. Quindim. Falei, vou falar pro Betinho, vamos ver se ele conseguir. Betinho, gratidão, né? Sem palavras para agradecer esse seu carinho, essa sua gentileza de sempre, viu? A gente vai começar a cobrar comissão, a Flavinha falou. Bom, gente, agora vamos ao que interessa, né? Nós temos aqui uma súplica para a gente ver, né? Quer falar alguma coisa, Vitor? Fala, você tá... Não, eu tô aqui sem palavras diante disso tudo. Uma coisa que, tipo, o pessoal sempre fala que eu sou bastante risonho. Que normalmente a maior parte do tempo que vê eu tô sorrindo. Só que de vez em quando acontecem umas situações que eu fico tão feliz, gosto tanto que eu sorrio tanto que fica até meio doendo aqui do lado da musculatura aqui. É uma dessas situações. Fiquei muito feliz, obrigado mesmo por todo o carinho, por toda a consideração do pessoal. Só posso agradecer por... Não tem nem
com palavras exprimir. Só agradeço, de verdade, de coração. O Betinho é uma pessoa incrível. Realmente, ele várias vezes já me tirou de situações assim, que estava tão deprimido. Assim, o Betinho vem com aquelas terapias do riso aí. Olha, joga a gente lá para cima. Viu? O Betinho é fantástico. Olha, incrível mesmo. Viu, Teia? São as duas surpresas que eu tinha trazido aí. Bom, vamos então no livro Escalada de Luz, do Jerônimo Mendonça, a mensagem intitulada Súplica. Eu vou ler e o Vitor vai fazendo alguns comentários. Beleza. Súplica. Venho lhe pedir um pouquinho daquilo que você tem para aqueles que estão morrendo de fome e de frio. O sapato usado, um pedacinho de pão, o litro de leite, o pedaço de bolo, a singela moeda com a qual eu possa comprar o comprimido capaz de aliviar a dor. O interessante, eu digo, nesse primeiro ponto, é quando a gente faz a reflexão em que o excesso de um é a necessidade de outro. Em que, muitas vezes, algo que nós temos sobrando, algo em que, para nós, não faça falta a gente abrir mão, para outra pessoa pode ser tudo aquilo que está precisando. Então, né, um sapato usado, um sapato que... Não está falando do sapato novo que a gente acabou de ganhar, aquele sapato que a gente já tem, que você mal já nem está mais usando, você já tem um novo que você usa, e o outro você já deixa ali de lado, guardado, sem ninguém usando. A gente ouve a história de Chico, né, que tinha um sapatinho velho, surradinho, em que ficava ele sempre usando o mesmo sapato até não dar mais, para não ter justamente a situação de ficar tendo em excesso sem precisar e ficar apenas guardando. Às vezes a gente até pode argumentar, nossa, mas aí, poxa, às vezes você pode pegar, né? Compra um sapato novo para você e passa o sapato usado para frente. Interessante que eu realmente penso, a gente não ouve, nunca ouvi pelo menos uma história física dessa do Chico, mas acredito que se uma situação dessa acontecesse, o Chico continuaria com o mesmo sapatinho velho que usava e compraria um sapato novo para a pessoa que tem necessidade. A gente ouve a história da irmã Dulce, né, que vivia ali, ela dormia não sei se era numa cadeira, e que quando compra ali uma cama para ela dormir, ela pegava essa cama e doava para outra pessoa mais necessitada do que ela. Então é interessante quando a gente começa a analisar que o excesso que muitas vezes nós temos pode ser utilizado para sanar a necessidade do outro. E que se ainda nós deixarmos de ter esse excesso, se nós nos contermos com, como meu pai citou outro dia, não sei se foi aqui, ou em qual live que foi, o filósofo Balu, do necessário, somente o necessário, que o extraordinário é demais, Sim. É excesso. Se nós aprendemos a nos contivermos com essa situação, a gente vai vendo que não é necessário que a gente dê o que nos está sobrando. Se a gente aprender a usar aquilo que a gente realmente tem necessidade, o que nos sobra vai ser recursos, na verdade, para comprar algo em boas condições para aqueles que necessitam. Então é interessante, sim. É preferível você dar um sapato usado do que simplesmente deixar aquele sapato pegando poeira. Mas a gente pensa no caso do Chico, em que usava esse sapato até não poder mais e que, se precisasse, muito provavelmente pegaria com o seu dinheiro que ele tivesse guardado em algum lugar, compraria um sapato novo para a pessoa. Então é interessante, né? Muitas vezes chega aquelas épocas de fim de ano, a gente pega ali o guarda-roupa e fala, não, vou fazer uma limpa. Aí, normalmente a gente ganha roupas novas, fala, vou pegar as roupas antigas e passar para frente. É uma atitude louvável. Mas toda a mensagem do Evangelho é a ideia de nós fazermos o algo a mais. Então é algo belíssimo nós pegarmos as roupas que nós temos, que não estamos utilizando, e darmos para pessoas que necessitam. Mas e aquele algo a mais de nós olharmos e falar, vamos pegar algo e dar para aquela pessoa que está necessitando? Vamos dar algo para ela nas melhores condições possíveis. Então é uma primeira reflexão que a gente puxa aqui, eu diria, em 2 pontos. O primeiro, de que o excesso nosso pode suprir a necessidade de outro, mas também que se nós chegarmos no ponto em que deixarmos de acumular excessos, a gente consegue utilizar bem aquilo que nós precisamos
e fornecer para o outro algo de mesma qualidade que a nossa. Então, é uma primeira reflexão interessante que eu diria nesse primeiro ponto. No sapato, Vitor, eu lembrei que eu sempre falo dessa intimidade espírita que o Jerônimo conta, onde ele conta a história da princesa e o jardineiro. Em um determinado momento, ele chega lá o jardineiro chega para a princesinha e fala: quantos sapatos você tem no seu guarda-roupa? Ela fala: um para cada dia do ano, um de um azul, um amarelo, um cor-de-rosa, um preto, um branco, e das cores do arco-íris, todas as cores. E ele falou assim: então, e quantos pés o Senhor da vida te concedeu? Ela falou: 2. Aí ele vai colocar toda uma situação, né? Que na favela onde ele vai, as meninas, as moças, vão andando ali, se machucando o pé por não ter um único pé de sapato. Então, realmente, isso que você falou, aquilo que está sobrando no nosso guarda-roupa, muitas vezes está faltando em outras pessoas, né? E a gente já está chegando mais ou menos, agora já estamos no outono, lembrarmos também da campanha do agasalho. Tem muita gente que faz aquilo, né? Deixa sempre um agasalho no porta-malas do carro, e quando encontrar, às vezes, uma pessoa que está ali, né, um morador de rua, dá o agasalho para ele. É uma forma também de você fazer uma boa ação, né? Sim. Isso me lembrou, só antes de a gente puxar ainda para frente, que uma série que eu assistia, que passava na TV, que eu acho que não sei se é Zack Code, James em Ação, Zack Code, James a Bordo, não me lembro, tipo, talvez alguém aí que lembre do nome dessa série, né, tipo, que tinha as duas versões, deve lembrar talvez de ter assistido, e que tinha ali os personagens, acho que tinha, faz um bom tempo que eu não vejo, eu acho que era a personagem chamada London, acho que era o nome dela, em que ela era ali rica, era filha do dono do hotel, da história, eu acho que isso, se não me engano, posso estar falando alguma coisa errada, mas eu lembro de um episódio em que mostra que ela fala que ela nunca repetiu uma única roupa, em que ela, toda vez ela comprava uma roupa, usava e no dia seguinte jogava fora. Detalhe, não é passava pra frente, jogava fora. E você vê, tipo, obviamente, na história ali, é absurdo, pelo menos eu espero acreditar que é um absurdo, que ninguém realmente faça literalmente esse tipo, usa apenas uma vez e joga fora, mas que seria ali, a meu ver, um grande simbolismo dessa ideia do luxo excessivo, em que você, tipo, fica tão preocupado com a coisa da moda, disso, daquilo, e você começa a viver numa realidade tão absurda que você não está na mesma relação com as pessoas à sua volta. Aqui uma pessoa colocou, falando que ela era a caricatura do consumismo em várias situações. E é legal porque isso a gente relaciona com a história do Evangelho ali da passagem do jovem rico, em que no texto o Evangelho apenas fala que um jovem rico se aproximou, tem toda a narrativa, mas nos livros de Humberto de Campos a gente vai saber um pouco mais sobre a história desse jovem rico, em que ele, ouvindo que Jesus estava passando e que sabia que Jesus era o Messias, ele pega entre todas as suas vestes a roupa mais simples que ele tinha para ir ao encontro de Jesus. Só que, chegando no lugar, ele vê que a roupa mais simples que ele tinha era mais luxuosa que a roupa mais luxuosa dos outros. Isso dá um senso um choque de realidade, que a gente vai ver na história que o evangelista narra que se aproximou de um jovem rico, e ele reconhece a riqueza pelas vestes do jovem. E é interessante que a gente vê do outro lado que ele tinha um senso de humildade, digamos assim, de querer utilizar a roupa mais simples para não humilhar ninguém, mas vivia numa realidade tão distante que para ele o mais simples ainda era luxuoso. Então é interessante essa reflexão que a gente pode tirar também. Sim. E aí, essa questão do jovem rico, você sabe que tem um desdobramento, não é isso? Como? Não tem um desdobramento dessa história ou é impressão minha? Eu confundi a história. De séculos depois? Nas outras encarnações dele. Isso. Eu não me recordo agora qual que é o nome. Eu acho que é Miramês. Eu acho que é o Miramês. Que se eu entendi direito, eu ouvi essa parte, posso estar confundindo o nome, de quem que é exatamente. Mas, se não me engano, o Miramês seria o espírito que lá atrás foi esse jovem rico, né, que houve a recomendação de Jesus que fala
vai dar tudo aquilo que tem aos pobres e me segue. E que ele vai embora muito triste porque possui muita riqueza. Ele não obedece o que Jesus lhe pediu. Só que a gente aprende que você não consegue falar não para o Cristo por muito tempo. Que as palavras de Jesus ficam sempre soando no nosso íntimo. Como Jesus vai falar para o Públio Lentulus, está no teu querer, do seguir-me agora ou daqui a alguns milênios. Mas nós não temos opção de não seguir. É agora ou depois. E essa história do jovem rico conta que o Miramês ele comenta que séculos depois, já tipo, ele reencarnando, não sei se era na Espanha, onde que era, participando daquelas caravanas que vinham aqui para as Américas, numa dessas viagens, ele começa a ouvir uma voz dentro de sua cabeça. Obviamente, ali na língua dele, mas dizendo, vai, dá tudo o que tem aos pobres e me segue. Vai, dá tudo o que tem aos pobres e me segue. E ele ficou ouvindo isso todos os dias durante a volta da viagem de barco. Hoje, se a gente quiser cruzar das Américas para a Europa, a gente vai no avião num único dia. Mas naquela época, nas caravelas, era demorado. E ele todo dia ficou ouvindo aquilo. E quando ele chega, algo finalmente desperta nele, quando ele volta, né, para a pátria dele, pega todas as suas posses, vende com o dinheiro, dá para os pobres, e se eu não me engano, volta então para as Américas, que começa uma nova vida aqui, ajudando ali, tipo, no movimento ali do Evangelho de Vivo, né, trazendo ali junto com aquela comunidade espírita que a gente vê, que vieram no Brasil para auxiliar o crescimento moral da humanidade. E interessante que a gente vê o quê? Que a fala de Jesus ficou ressoando no seu íntimo por séculos e séculos e séculos. Até que chegou num ponto em que ele não conseguia mais dizer não àquele chamado. Em que era tão forte que ele começou a ouvir dentro dele essa voz chamando, mesmo encarnações e encarnações depois. E o chamado foi tão forte que ele obedeceu. Então é interessante isso porque a gente compreende mais com aquela história, né? Jesus fala, das ovelhas que meu pai me confiou, nenhuma se perderá. Ela pode dizer não agora, mas está apenas no querer dela, seguir agora ou daqui a alguns milênios. A Rô está dizendo aí, querido, que Jesus reflete em suas palavras aquilo que já existia no íntimo dele. Ele só fez refletir, né? Vitor, vamos dando sequência aqui então. Ó. Ele continua dizendo, eu sei que você pode dar da pequena reserva de tudo aquilo que você conseguiu ajuntar com as bênçãos de Deus. Ele já comenta essa parte? Beleza. Sim. É curioso essa ideia, porque assim, a gente muitas vezes fala que o dinheiro que a gente consegue na nossa profissão, a gente consegue pelo trabalho nosso, pelo nosso esforço, que é mérito nosso. E no Espiritismo a gente tem um grande problema com o conceito da graça divina. É uma expressão que nós temos dificuldade de entender, a gente parece que não faz parte, para muita gente, do vocabulário espírita. Então a gente pode trocar por uma outra expressão, que às vezes nos facilita mais. Em vez de falar da graça de Deus, vamos falar da caridade de Deus. Porque não tem como a gente pensar que um espírito que pegou em uma existência e se viveu a vida inteira buscando apenas a satisfação das próprias paixões, que utilizou do seu tempo na Terra para prejudicar milhares de pessoas. Não tem como a gente pensar que, depois disso, ela mereceria uma nova encarnação. Mas, por uma graça de Deus, por uma caridade divina, por uma misericórdia infinita de Deus, Ele nos dá a oportunidade de voltarmos e conquistarmos os méritos daquilo que já nos foi dado. Por isso que é uma dívida, por isso que é um débito. É quando a gente não está com dinheiro para pagar o que a gente precisava, nos foi dado um empréstimo para que a gente possa restituir aquilo que nós erramos. Então, quando a gente pega na parábola dos talentos, que a um foi confiado a 1, a outro 3, a outro 5 moedas, ou acho que foi 1, 2 e 5 moedas, as moedas não eram deles.
eram confiadas pelo Senhor para que eles utilizassem da forma adequada. Então, nós que trazemos erros milenares, não temos como dizer que a bênção do corpo físico é simplesmente mérito nosso. Quando a gente vê, por exemplo, uma encarnação compulsória, não é um espírito que mereceu a oportunidade de reencarnar, mas é um espírito que está tão perdido em si mesmo que a misericórdia divina lhe dá essa oportunidade, para que lá na frente ele alcance os méritos para pagar aquilo que lhe foi emprestado. Então a gente vê nesse sentido que quando a gente olha todo esse trabalho que a gente está tendo hoje, nós nos reconhecemos aqui como realmente em dívida com a lei de Deus, nos reconhecemos todos nós aqui como em débito perante a lei divina, né? Aquela expressão que Emmanuel diz que criminoso é cada um de nós que é descoberto, que todos nós cometemos crimes perante a lei divina. Então, quando a gente analisa nisso, o trabalho que nós temos, o dinheiro que nós ganhamos, a saúde do nosso corpo, a família que nos recebe, tudo isso nos é dado por misericórdia divina, pela caridade de Deus, ou por um vocabulário que nós não temos tanto contato, pela graça de Deus. É o que Paulo vai dizer, onde aumentou o pecado, onde aumentou o erro, transbordou a graça de Deus. Então, quanto mais afundado no erro a gente está, mais a misericórdia divina se manifesta conosco. E então, daí a gente se reencarna, trabalha para ganhar o próprio sustento, uma encarnação que nos foi dada por misericórdia, um emprego que nos foi dado por misericórdia, um dinheiro para a gente ter um equilíbrio financeiro que nos foi dado por misericórdia, e nós temos a audácia de dizer, não, mas isso eu conquistei por mérito próprio. Como se a espiritualidade simplesmente tivesse te abandonado e você fez tudo isso sozinho. E é interessante porque a gente pega no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos, item 3, o homem de bem, e vai falar que o homem de bem, de acordo com a sua posição social, se ele está sob autoridade, ele não abusa daqueles que estão sob a sua autoridade, e se ele é um subordinado, ele aprende a obedecer sabendo cumprir o seu dever. E que se ele recebeu oportunidades materiais, não abusa dessas oportunidades porque sabe que o que lhe foi dado pode lhe ser tirado. A gente tem uma expressão que a gente ouve falando assim, o que fizeste dos filhos que te confiei, uma expressão que muitas vezes a gente usa, essas expressões podem ser ampliadas. O que fizeste das oportunidades que te confiei, o que fizeste dos talentos que te confiei, o que fizeste da riqueza que te confiei. É a parábola do talento, em que o Senhor volta e fala, cadê? O que você fez com aquilo que eu lhe emprestei? Então aqui a gente vê a mensagem, eu sei que você pode dar da pequena reserva de tudo aquilo que você conseguiu ajuntar com as bênçãos de Deus, não com mérito próprio. Nós nos esforçamos, trabalhamos, mas nós fazemos tudo isso para que lá na frente nós realmente tenhamos o mérito, tenhamos ali a bagagem suficiente para estar quitados com a lei divina. Porque os erros nós já cometemos, em débito nós já estamos. Então é interessante. É isso aí. Duas linhas que são mais profundas. Não, pode falar. Oi? Pode falar, desculpa, eu acabei te interrompendo. Não, pode falar. Duas linhas que são mais profundas do que a gente pode imaginar numa primeira análise. E aí ele vai dizer assim, não diga que nada tem, quando você pode ainda mesmo oferecer um sorriso fraterno, uma palavra de consolo, à luz de uma prece. É engraçado porque essa última expressão, à luz de uma prece, lembra um negócio que uma vez eu comentei, não sei se foi numa palestra, no estudo de mocidade, que até falando com a Lavínia uma vez sobre uma situação, e com a Teia também, que eu cheguei a comentar uma vez sobre isso, que muitas vezes, né, então a gente está em casa, vem uma pessoa pedindo, batendo na porta, pedindo ou alimento, pedindo dinheiro, pedindo alguma coisa. Dependendo da situação, a gente vai lá, auxilia, né, dá às vezes algum alimento, dá algum dinheiro, mas tem situações que nós acabamos ficando com medo. A gente preza pela segurança nossa, pela nossa família, e
gera um conflito interno. Até que ponto é egoísmo, até que ponto é cautela, até que ponto eu devo abrir a porta da minha casa para atender o necessitado, colocando a minha família em risco, até que ponto eu devo pensar apenas na minha família material, esquecendo da minha família espiritual. Como conciliar a fala de Jesus do sede dóceis como as pombas, mas sagazes, precavidos como a serpente? Como conciliar? Em que momento a gente deve ser dócil, em que momento a gente deve ser prevenido? Então, se é verdade que Jesus falou, sede dóceis como as pombas, então vai lá, auxilia o necessitado. Ele também falou, sede precavidos como as serpentes, tome cuidado. Quando ele fala orar e vigiar, é o estar atento. Então, é complicado que nós ainda temos dificuldade em saber balançar essas duas situações. Muitas vezes a gente vai da nossa intuição, e muitas vezes a nossa intuição a gente acaba misturando alguns preconceitos. Então, pela vestimenta da pessoa, pela forma que ela está trajada, se ela parece, vamos dizer, uma pessoa que teve maior ou menor higiene, a gente acaba se utilizando desses preconceitos, que na verdade acabam sendo mais as nossas recepções sensoriais, digamos assim, aquilo que a gente vê, que a gente sente o cheiro, é a forma como nós interagimos com o mundo numa perspectiva material, e que, certo ou não, a gente tem dificuldade de saber como a gente deve lidar. E ainda se agrava ainda mais situações em determinados horários. Então, é muito mais propenso a gente auxiliar uma pessoa que nos bate a porta às 2 da tarde do que uma pessoa que nos bate a porta às 2 da manhã. E daí uma vez, conversando, não sei se foi com a Té, com a Lavínia, falaram que uma vez ele bateu na porta e tudo mais, pedindo, né? E que era um horário tarde, ficaram preocupados, né? Lembraram dessa parte do sede precavidos como as serpentes, com aquele conflito interno, se não estava faltando com a caridade ou não, mas resolveram não ir lá ver o que era, deixaram quieto. E daí eu falei que eu cheguei a comentar que se a gente não pode, numa situação dessa, a gente tem medo da situação, tem medo de abrir a porta para ver, de levar um alimento, levar algum dinheiro, nós podemos, no mínimo, oferecer uma prece. Que se for realmente uma pessoa bem intencionada, que os benfeitores espirituais levem ela até alguma outra casa em que a pessoa consiga receber melhor essa intuição para saber para poder auxiliar. Se a gente não se sente capaz naquele momento, no mínimo, oferecer uma prece. Então, é uma situação, tipo assim, às vezes a gente vai falar, não consigo fazer nada, fico preocupado. E muitas vezes a gente simplesmente fecha ali a porta para o nosso irmão e não oferece uma prece que seja. Você fazer uma prece pelo outro não te coloca em risco, não coloca em risco a sua família. Não é a ideia de você abrir a porta da sua casa física, mas abrir a porta do seu coração. Então é interessante quando a gente puxa por esse outro lado e a gente vê o que a gente tem a oferecer. Aquele momento, né, que a gente compara com a passagem de Atos dos Apóstolos, em que tinha na entrada do templo um paralítico pedindo dinheiro e Pedro vira, né, junto com João, e fala: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, te digo, levanta-te e anda. Então, o paralítico ali é curado, né? Então, tipo, é interessante falar assim, Pedro não tinha oferecido dinheiro, mas tinha oferecido o seu amor. E através desse amor, Cristo operou. E até que colocou, falando que foi com ela mesmo, que era meia-noite. Meia-noite. Eu confundi o horário, se era 12 da manhã, eu falei errado a coisa. Mas aí a essência está completa, né? Aí ele vai dizer assim, Vitor, último parágrafo desse texto. É natural que você espere tudo de Deus, mas justo é pensar que Deus também conta com você no socorro ao seu irmão desvalido e sozinho, que a miséria vergasta. Por favor, não feche os ouvidos à minha súplica. Eu sou a caridade, o único poder capaz de salvá-lo da morte inútil do egoísmo. Eu queria dividir isso aqui, na verdade, em duas partes, que no texto que eu peguei, embora é um parágrafo só, são duas frases, né? Tem um pontinho ali no meio. Então, a primeira parte a gente pede que é natural, que você espere tudo de Deus, mas justo é pensar que Deus também conta com você no socorro ao seu irmão desvalido e sozinho que a miséria vergasta. Queria falar desse ponto aqui primeiro.
que é interessante falar, é natural que você espere tudo de Deus. Então, olha que interessante, é natural que você espere tudo de Deus, não é alguma coisa. E isso volta naquele conceito de que aquela expressão ajuda-te que o céu te ajudará. Sim, nós devemos fazer a nossa parte, a gente deve fazer do que está na medida do nosso esforço, mas compreender que mesmo isso que a gente faz, que está no nosso esforço, nos é ofertado por misericórdia divina. Então eu estou numa situação financeira complicada e eu vou lá e eu vou trabalhar para ver se eu consigo. Quer dizer alguma coisa? Eu achei engraçado que você falou de ajuda-te que o céu te ajudará. É o tema da live que eu vou fazer com o Augusto da Casa do Caminho de Patrocínio no domingo. Por isso foi risada. Ops. Mas então, olha que interessante. Nada por acaso, né? Vai lá. Se nós devemos ajudar, se a gente deve ter o esforço, a gente deve correr atrás, a gente tem que compreender também que essa oportunidade nos é dada por misericórdia divina. Então, por exemplo, eu estou numa situação financeira complicada, estou desempregado e vou procurar um emprego. Então, eu me esforço, vou atrás, procuro nos jornais, procuro na internet, está precisando, vou lá, levo o meu currículo. Eu fiz a minha parte. Fiz a minha coisa. E daí a misericórdia divina vai lá e, de acordo com os nossos méritos, do que a gente já passou, pela nossa necessidade de crescimento, de acordo com aquilo que nós planejamos, a gente já vai lá e conseguiu aquele emprego. Mas a gente tem que compreender também que se a gente pôde procurar nos jornais o emprego, a gente fez isso porque nos foi ofertado por Deus os olhos para ler o jornal, para ver o jornal, a educação da alfabetização para poder entender o que está escrito, para procurar um emprego. Nos foi dado os meios do corpo físico para poder ir até o local. Então, mesmo o nosso esforço só nos é possível por causa da misericórdia divina. Então é interessante esse detalhe, em que nós devemos nos ajudar, esperando um retorno ali divino, mas aquilo que nós fazemos também nos é dado por causa de uma bênção divina anterior. Então, esse é o primeiro ponto. É natural que você espere tudo de Deus. Porque mesmo aquilo que você se esforça, você recebeu a possibilidade desse esforço por causa de Deus. Mas aí é o grande ponto. Mas justo é pensar que Deus também conta com você no socorro ao seu irmão. Então, te foi dado os braços, te foi dado os olhos, te foi dado a educação, mas daí você usou isso, se esforçou, conseguiu aquele emprego, conseguiu um equilíbrio financeiro, que você estava lá desesperado porque faltava pão na mesa do seu filho, você conseguiu um emprego, está agora com uma mesa farta, mas também é a sua obrigação que você pegue desse pão e reparta com aquele irmão do lado que passa fome. Então, olha que interessante. Você faz todas essas coisas buscando ali, a gente normalmente faz buscando essa adaptação na nossa vida, mas Deus também espera que nós sejamos os agentes para levar a paz ao nosso semelhante, fazendo uma referência à oração de Francisco de Assis aqui, né? Senhor, fazendo... Só os comentários. Aí a Babi fala que a live é do convidado, a Rebeca pediu desculpa que ela está saindo, que o celular está acabando a bateria, e a Monique que chegou aqui falou, sabia que ele ia ficar com aquele cabelo. Não mesmo. Mas fazendo essa referência. Que Francisco, né, fala, Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz, onde houver ódio, que eu leve amor, onde houver ofensa, que eu leve perdão. A gente pode acrescentar nessa oração, onde houver um faminto, que eu leve o alimento. É quando a gente fala na oração do Pai Nosso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Mas está subentendido que não nos é dado para acumular. Porque quando a gente pega na história do maná, lá do Antigo Testamento, era dado exatamente um por dia para cada um deles. É o pão daquele dia. E se nós temos a oportunidade de receber 2, não é para nós ficarmos com esses 2. É para nós, para nossa necessidade. O segundo, o excesso, para compartilhar ao semelhante. E o segundo ponto... Tem uma questão da fraternidade sem fronteiras, né? Sim, sim. Qual... Aquele caso que a pessoa levou um mantimento lá, um alimento para eles. Você lembra essa história, não? Não. Com isso você falou, ainda não me vem à cabeça. Mas eles foram lá para Madagascar, não sei qual cidade da África, e levaram mantimento para eles. E aí o que sobrou,
Eles falam, isso aqui para vocês... Lembrei. Conta a história, então, você sabe melhor. Eu não lembro quem foi que teve a situação, mas que eles foram ali e tudo mais, e que vem numa comunidade que passava fome, trouxe ali uma quantidade de alimento, viu que era alimento do dia, então uma pessoa resolveu trazer o alimento dobrado, para que tivesse para eles naquele dia e tivesse uma reserva para o dia seguinte. E, em vez disso, o pessoal chamou, o pessoal, não sei se das outras aldeias, eu não sei como que se configura as comunidades lá, e veio muito mais gente, veio o dobro de gente, todo mundo comeu e acabou a comida. E ela virou e perguntou, não, mas por que fizeram isso? Tipo, a gente trouxe a mais para que vocês tivessem, né? E daí parece que uma pessoa lhe respondeu, como que eu posso guardar para que eu não tenha fome amanhã quando tem gente passando fome hoje? É o que até colocou aqui, que é o Ubuntu. Eu sou porque nós somos, né? Uma filosofia de vida de lá. Eu só gostaria que eu estou dando uma olhada aqui no horário. Foi com a Larissa Paz. Oi? Foi com a Larissa Paz até a dizer. Ah, sim. Eu estou só olhando aqui, eu estou meio preocupado com causa do horário. Eu acho que eu vou fazer só que comentário a última coisa, porque eu queria fazer um textinho no final que tinha comentado com você, né, pai? Sim, pode ser. Então eu vou só faz só o comentário final e entra o seu texto lá para você fazer o fechamento. Pode ficar tranquilo. Aqui a gente encontra a última coisa que eu queria pegar, né? Por favor, não feche os ouvidos à minha súplica. Eu sou a caridade, o único poder capaz de salvá-lo da morte inútil do egoísmo. E aí a gente vê um momento que o conceito de súplica muda para nós. Porque até então, quando falava, né, não renegue o sapato usado, um pedacinho de pão, um litro de leite, a gente pensa que nós estamos na condição de... que estamos cheios de possibilidades para ajudar aquele necessitado. Nós nos colocamos na condição, entre aspas, de salvadores, em que nós podemos oferecer ao semelhante o auxílio. E daí no final coloca, não feche o ouvido à minha súplica, porque eu sou a caridade, o único poder capaz de salvá-lo da morte inútil do egoísmo. E aí é o momento que cai a ficha, que a caridade está suplicando para nós que compartilhemos as nossas coisas com semelhantes por interesse próprio nosso. E aí então termina, que é o único capaz de salvar-nos da morte inútil do egoísmo. E aí a gente vê que se nós fôssemos egoístas, nós também faríamos o bem. A Joana de Ângeles fala que a gente devia fazer o bem nem que fosse por egoísmo. Então é interessante porque a gente vê a situação em que a gente reconhece que o verdadeiro necessitado somos nós. Nós, com todas as condições, é que estamos necessitados de mais amor, necessitados de mais compaixão. Tem a história ali no Fraternidade Sem Fronteiras, eu creio que seja do Alok, que é o DJ ali, tudo mais, que participa desse evento, do Fraternidade Sem Fronteiras, e que contou ali uma vez, contou toda a situação, né, do auxílio das pessoas. Daí falou que a forma como ele foi recebido, o amor que ele sentiu no próprio coração, caiu a ficha que não eram eles que estavam levando os suprimentos para quem necessitava. Eram os próprios necessitados que levavam amor para eles que estavam entregando. Então ele percebeu que ele era o verdadeiro necessitado de amor. Sim, o alimento é necessário para a vida do corpo. A fome mata, mas mata apenas o corpo, o espírito sobrevive. Um indivíduo pode morrer de fome e chegar do outro lado e ser um espírito super evoluído. Enquanto a gente pode viver super bem alimentado e desencarnar e olhar e falar, meu Deus, o que eu fiz na minha vida? Então é interessante o momento em que a vida futura começa a pesar mais que a vida presente. Por fim, aqui eu queria só trazer um texto, que é um texto de Meimei, que a gente encontra, se não me engano, no livro O Espírito da Verdade, de autores diversos, psicografia do Chico e de Valdo Vieira. Uma mensagem então, de Meimei chamada A Oração da Migalha. Senhor, quando alguém estiver em oração, referindo-se à caridade, faze que esse alguém me recorde, para que eu consiga igualmente ajudar em teu nome.
Quantas criaturas me fitam indiferentes e quantas me abandonam por lixo imprestável. Dizem que sou moeda insignificante, sem utilidade para ninguém. Contudo, desejo transformar-me na gota de remédio para a criança doente. Atiram-me à distância quando surjo na forma do pedaço de pão que sobra à mesa. No entanto, aspiro a fazer ainda a alegria dos que choram de fome. Muita gente considera que sou trapo velho para o esfregão, mas anseio agasalhados que atravessam a noite de pele ao vento. Outros alegam que sou resto de prato para a calha do esgoto, mas encontrando mãos fraternas que me auxiliem, posso converter-me na sopa generosa para alimento e consolo dos que jazem sozinhos, no catre do infortúnio refletindo na morte. Afirmam que sou apenas migalha e por isso me desprezam. Talvez não saibam que, certa vez, quando quiseste falar em amor, narraste a história de um dracma perdida e, reportando-te ao reino de Deus, tomaste uma semente de mostarda por base de teus ensinos. Faze, Senhor, que os homens me aproveitem nas obras do bem eterno e para que me compreendam a capacidade de trabalhar. Dize-lhes que um dia estivemos juntos em Jerusalém, no templo de Salomão, entre a riqueza dos poderosos e as joias faiscantes do santuário, e conta-lhes que me viste e me abençoastes, no dedos mirrados de pobre viúva, na feição de um vintém. Mei. Então aqui... Nossa, muito linda, né? Referência ali ao óbolo da viúva. Aquela pequena migalha. Exatamente. Que Jesus fala que valeu muito mais do que todos aqueles que doaram um excesso. Então a gente vê que aquela relação, é muito bom você doar o excesso. Tem gente que nem isso doa. Mas e quanto a ideia de você doar o essencial? Então a gente vê a gradação. Você pode não doar do sapato velho, você pode doar do sapato velho e manter o novo, você pode usar o sapato até ele envelhecer e comprar um novo da pessoa, ou você pode dar o único sapato que você tem ao semelhante e andar descalço, para que o outro não fique nessa condição. Muito bom, né, Vitor? Muito bom. Vitor, já estamos chegando no finalzinho e agradecer a sua presença, dar os parabéns aqui mais uma vez pelos seus 20 anos desta jornada encarnatória, né? E a gente sabe que você é um espírito mais antigo do que eu sempre digo isso. Você e a Babi já são mais velhos do que eu nessa... Eu agradeço de coração. E para a gente finalizar, eu queria que você fizesse a prece para a gente. Deixa eu colocar aqui a Ave Maria que eu gosto de colocar. Só antes para saber quanto tempo tem ainda, só para não... Olha... Tem noção do tempo? Não tenho noção, mas dá uns 2 minutinhos, vai. 2 minutinhos? Então, nesse caso, acho que não tem oração melhor do que dizer, pedindo, né, primeiro para quem se confortável fechar os olhos, mas dizendo junto no pensamento: Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, mestre amado, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, a grandeza da esperança. E onde houver tristeza, a tua doce alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido e amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive na vida eterna. Agradeço de coração a todo o pessoal aqui presente por tanto carinho que recebi nessas mensagens, desejando um feliz aniversário.
desejando do fundo do coração que o Senhor retribua em dobro todo esse amor que me entregaram. Eu que agradeço. E para amanhã nós temos mais uma mensagem do Jerônimo. Não julgue, tá? Vamos ver como vai ser o ensinamento dele. Só por aí já dá para a gente fazer uma boa análise, né? Então, querido Vitor, filho do meu coração, um beijo. Gratidão por estar aqui junto com a gente no dia do seu aniversário. Uma alegria muito grande tê-lo aqui comigo, com a gente aqui em casa, né? E na porta ao lado. Continue, né? Sempre assim, na porta ao lado. E, queridos amigos, eu desejo, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada, estrelas luminosas a embalar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, gente.